Ótimo. Doutor Armando já está entrando na sala de bate-papo aqui. Eu vou fixar. Boa noite, doutor Armando. Boa noite, estava aqui acompanhando o colega antes também. Brilhante, foi ótimo. Gente, eu só estou fixando aqui só um minutinho para todo mundo saber. Pronto, fixado. Eu vou começar apresentando o doutor Armando, nosso segundo convidado de hoje, que vai falar também sobre racismo e políticas de segurança pública. O doutor Armando é promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado do Amazonas, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Certo? Perfeito. E o que o senhor tem a falar sobre esse tema fácil? Bom, vamos lá, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da colega Carla, sua irmã também já participou aqui, né? Sim, brilhante também. Uma maravilhosa aquisição do Ministério Público do Estado do Amazonas. Graças a Deus temos aí colegas valorosos como ela que também vão contribuir com esse conhecimento que Sim. O direito, às vezes, nega conhecer na hora de aplicar, e o direito é vida, né? O direito é fato, o direito é norma, o pessoal tem esquecido muito da questão do fato, né? E, como você colocou aí, eu tenho uma curiosidade sobre o tema, na verdade, apesar de ter um mestrado em Direito Ambiental e já ter escrito alguma coisa na dissertação a respeito de aspectos interculturais, um devido processo intercultural na questão de conhecimento de questões até espirituais, da cosmovisão indígena, danos que ofendem essa cosmovisão indígena. A questão do racismo é um estudo mais recente que eu tenho procurado fazer e despertar, não nessa linha agora última do modismo que a gente vê, né, que às vezes pode falar, tá falando sobre isso, tá falando modismo, quer aparecer. Se for procurar meu Instagram, não tenho rede social, não estou querendo uma posição nesse sentido. Eu estou aqui porque eu fui convidado a partir do conhecimento, né, da colega, que é a sua irmã, e aí estou aí. Então, por isso que eu estou aqui para bater um papo, não para ensinar nada, para trocar uma ideia. E o tema a ser abordado é justamente a questão da política de segurança pública com relação ao racismo. Faço em parte, aí já as palavras do colega com relação a ser uma pessoa branca. Estou aqui porque eu fui convidado, não me meti. E todos nós, a ideia eu acho também interessante de nós podemos mostrar que nós podemos mostrar que temos compreensão, estamos entendendo, ouvindo o que está sendo dito, não apenas virando para o próximo e dizendo, isso é mimimi, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. E aí a gente tem que fazer o ouvido funcionar. Então, já adentrando no tema, agradeço já também muito a minha professora Silvia Loureiro, que eu digo que é a maior, realmente, coisa que deve constar do meu currículo, que eu mais me orgulho de ter sido aluno da professora Silvia Loureiro, da Universidade do Estado do Amazonas, foi minha orientadora, e eu pedi algumas ajudas, e já até especificamente para participar dessa live, também para escrever alguns artigos a respeito, e fazendo... A história foi muito bem já falada pelo colega, mas eu queria chamar a atenção da questão do racismo estrutural, que às vezes a pessoa pode pensar, mas de onde tem esse racismo estrutural, não sei o quê, o Brasil é racista, nós somos racistas. Aqui não se trata de uma acusação de você ser racista no sentido individual. Aliás, a respeito do tema, muito mais do que eu posso falar, eu aconselho a leitura do livro do Silvio Almeida, né, que faz parte dessa coleção Feminismos Plurais, que ele vai justamente falar muito melhor do que eu, uma pessoa muito mais capacitada do que eu, estudioso do tema, um cara com pós-doutorado, etc. Tal, queria ser ele. Então, o Silvio Almeida, um ponto importante que ele coloca no livro dele é a diferenciação entre um racismo individual e estrutural. Você está aqui falando de um racismo individual, que é essa acusação que às vezes você pode fazer de alguém, taca uma suástica, queima uma cruz, quero matar o negro, quero esfolar, quero fazer acontecer, que é uma questão ética, moral, pessoal, que você vai resolver isso por meio do direito penal, o que quer que seja. Nós não estamos falando desse racismo explícito. O que nós estamos aqui falando a respeito, e que aí interessa muito mais na política de segurança pública, que não é a aplicação desse direito penal, esse daí está resolvido. O cara é doido, é racista, temos aí já a legislação para isso, deveria ter umas coisas mais específicas,
E nós podemos resolver isso. A discriminação no ambiente de trabalho, isso é tal. Há uma legislação para isso, nós vamos aplicar. Não é essa a questão. É questão de política de segurança pública. E aí nós temos que parar para perceber o racismo estrutural, que aí já é outro level do negócio, que se eu fosse querer realmente explicar com a profundidade do Silvio, por isso indico o livro, não haveria tempo aqui. Mas, basicamente, o racismo estrutural é toda essa malha de coisas que nós temos ao redor, por meio cultural, que vem desde, vamos colocar assim, desde a época do colonialismo, e aí essa estrutura do capitalismo vem desde lá, apenas se reestruturando, mas mantendo uma massa de pessoas negras subalternas, expostas a condições sociais degradantes, e depois essas pessoas vão se transformar, inclusive, numa massa pobre. E aí o discurso deixa de ser diretamente contrário ao negro, de superioridade ao negro, e para poder escravizá-lo, e aí isso vai ser colocado o verniz justamente da desigualdade social. Não, né? Nós vamos ali tentar sempre colocar isso de uma forma nude para não aparecer o racismo estrutural. E o racismo estrutural, ele é uma realidade. Se você, por exemplo, é branco nesse momento e pode pensar assim, esse cara é louco, está querendo dar uma de bonzão, qualquer coisa do tipo, você para pensar no seguinte, quantas vezes você se preocupou com o teu filho voltar de casa e ele ser abordado pela PM com uma certeza muito grande disso acontecer, ele voltando do colégio, digamos. Eu acho que você não passa por isso. Mas se você formular esse questionário, essa questão, a pessoa negra, ela é aterrorizada sobre isso cotidianamente. E aí o teu discurso também pode ser, não, mas aí o cara mora numa área de alta incidência de criminalidade, que ele não tem culpa, porque normalmente também são áreas afetadas pela desigualdade social. Eu te garanto o seguinte, se fosse teu neto, ou você morando lá por alguma circunstância da vida, você não ia querer que teu filho, que o teu neto, o teu parente, fosse abordado pelo simples fato dele estar voltando para casa e estar fardado. Ele não, mas pode ser que ele esteja disfarçado e carregando um tablete de cocaína lá na bolsa dele. Ok, esse é o ponto que eu vou deixar para o final, para a gente discutir um pouco, que é a questão da fundada suspeita. Isso é apenas uma hipótese, uma mera possibilidade de acontecer, mas que, fora de um Estado policialesco, fora de um Estado totalitarista, não há sentido você realizar uma abordagem simplesmente porque você imagina diante de uma possibilidade. Mais do que a possibilidade, o que a legislação requer é a fundada suspeita. E numa legislação para fora, no direito comparado, direito americano, por exemplo, nós temos, no lugar da fundada suspeita, a expressão chamada causa fundada, que não vai ser outra coisa que exatamente isso que eu estou falando aqui, que é uma motivação justa, não apenas uma cogitação, algo que está numa mera possibilidade. Você até pode realizar, eventualmente, uma questão nesse sentido, mas no atacado em geral, se você está fazendo uma blitz, que aí é um movimento de segurança pública ali naquele momento em que você está fazendo a blitz, todo mundo vai ser revistado, é um padrão naquele momento ali que você está sendo feito. Mas também a quantidade dessas ações, num determinado local, pode determinar justamente que ali você não está fazendo algo esporádico, uma atuação de segurança pública, que é variada, sorteada. Quando você direciona muito aquilo, intensifica aquilo numa área, isso deixa de ser uma atuação exatamente de segurança pública que esteja relacionada com o Estado democrático de direito. Você está realizando aí um Estado policialesco naquela área. E aí, para maiores referências até com relação ao modelo de UPPs nas favelas do Rio de Janeiro, a dissertação da Marielle Franco é uma grande opção para você ler e entender um pouco também dessa questão da abordagem de segurança pública a respeito dessa questão aí que segurança pública é essa, né? Por que ela é diferenciada? Então, esse é o primeiro ponto que você já para perceber que há uma diferenciação no tratamento. Se nós observarmos também na própria história dos direitos humanos, nós vamos observar que, a partir de movimentos nacionais, como a Revolução Francesa, como a Revolução Americana, por exemplo, né, estão aí na gênese, digamos assim, dos grandes ares civilizatórios. Quem estuda direito constitucional sabe da Revolução Americana, da Revolução Francesa, o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo americano, o constitucionalismo francês. São os baluartes das grandes luzes que nós vivemos. Mas quando você pega a história dos Estados Unidos, por exemplo, que é o modelo, o Estado da Liberdade maravilhoso, etc. e tal,
nós percebemos que a Revolução Americana inaugura, digamos assim, um país, o We the People. Nesse We the People não está o negro, que vai pegar o tipo dele, vai pegar justamente a escravização. E com todos os males que a gente observa, que dá para ilustrar, inclusive, um filme mais recente, 12 anos de escravidão. Você pode dar uma olhada para ver os estupros, etc., e como era o negócio. Mas essa nação também tem também ainda lá na França, que o terceiro estado que foi chamado para fazer a Revolução Francesa foi esquecido depois. As mulheres continuam naquela situação. Então veja que mesmo nos movimentos, digamos assim, os baluartes da civilização, etc. e tal, nós percebemos que existem categorias, e eram movimentos de direitos humanos, né? Que voltavam-se para direitos fundamentais, com um discurso justnaturalista muito bonito. Nós sempre percebemos a ausência de certos grupos de pessoas ali, o negro, a mulher e tudo mais. E isso segue na história da humanidade dessa forma. Eu estou colocando só um exemplo. Na própria discussão, por exemplo, também da Carta da ONU, a gente observa que Estados Unidos, os países ocidentais, digamos assim, viam a questão do racismo como a sofrida pela civilização judaica. Ok, realmente, a gente vê essa situação, os horrores da guerra. Era esse o mote da criação, inclusive, da ONU. Mas a pauta, digamos, da União Soviética e dos países africanos era a questão colonial. Era o racismo decorrente da ação colonial dos Estados, trazendo uma visão não só pós-colonial, mas uma visão decolonial, que vai surgir depois, que é justamente a gente se livrar não só desse homicídio das pessoas, da morte espiritual, como o colega falou, mas do próprio epistemicídio, que a gente é obrigado a pensar em modos e diretrizes sempre de um padrão eurocêntrico, né, que vem, inclusive, na engenharia do direito, etc. e tal, e a gente vai ver um movimento decolonial, hoje em dia, tem até um colega outro dia estava até comentando a questão do giro linguístico decolonial. E em termos de direito, por exemplo, nós temos o novo constitucionalismo andino, que é uma forma de pluralismo jurídico, que vai colocar questões mais... um direito diferente do que a gente está acostumado a observar. Então, veja bem, essas percepções, a gente vê que o racismo, ele é algo que muitas vezes ele vem estruturalmente de uma forma que nós não percebemos. E existe isso introjetado na gente, inclusive também isso é perceptível através da neurociência. Outro dia estávamos até conversando, antes de inaugurar esse debate, eu encaminhei, agradeço muito também ao colega Romo, outro membro do Ministério Público, que nós estávamos falando sobre isso, ele teve a ideia, encaminhou o áudio de um episódio do canal de podcast do Jovem Nerd. Episódio que fala sobre quem sou eu e tudo mais. E, além do áudio ser todo interessante sobre a questão da neurociência, dos últimos 16 minutos, como ele muito bem indicou, ali se discute a questão das chamadas atitudes implícitas que nós temos e que são introjetadas em todos nós. A exemplo, por exemplo, existem pesquisas a respeito disso que são feitos questionários com as pessoas para ver, inclusive com diversas pegadinhas, para ver se a pessoa está mentindo ou não, e a pessoa é analisada como explicitamente não racista, ou seja, ela tendo consciência, ela pensando, ela falando normal, nas atitudes delas cotidianas, ela não é racista. Mas, ao ser colocada em situações em que ela não tenha tempo de pensar, de agir com essa atitude explícita, com a parte do eu dela mais consciente, mas agir de supetão, e até sob a condição do medo, essa pessoa tende a ter atitude racista. Como, por exemplo, você coloca essa pessoa num lugar meio escuro ali e tal, num bairro, e aí você coloca um branco passando por ela de moletom e tudo mais, ela fica atenta, né? Mas ao ver, ela meio que se sossega. Em seguida, você bota o negro passando com a mesma vestimenta. Aí altera a pressão, altera tudo dela, ela já apresenta uma atitude de medo. Sim. Que é uma resposta mais a nível basal, como se diz e tal, inconsciente. Então, isso é do quê? Porque ela é racista? A nível de atitude explícita, não. Mas implicitamente, ela não tem como sair de uma sociedade que vai introjetando isso nela. E isso acontece de diversas formas, inclusive com machismo. Nós podemos observar também nesse mesmo áudio citado essa situação, né, de que
As palavras em inglês não possuem gênero, normalmente. Então Sim, você vê ótimo. Uhum. doctor, né? Doctor, Uhum. lá é tanto a mulher quanto o homem, aqui você fala médico ou médico. Quando você fala com uma criança lá nos Estados Unidos, doctor, ele identifica o gênero masculino. Mas, ao falar com essa criança sobre cooker, ele não pensa no Fogaça do MasterChef. Ele pensa numa mulher. O que já demonstra que nós somos condicionados culturalmente, de Perfeito. forma muito clara e tranquila, a associarmos justamente esses papéis e essas situações sociais. E isso, às vezes, acontece de forma transportada. Por exemplo, você fala sensível é igual a fraco. Uma pessoa sensível é fraca. As mulheres são sensíveis. Isso também é Sim. explicado no áudio. Então, Uhum. você já associa mulher é fraca. Você não falou em nenhum momento. Então, as coisas, às vezes, não são ensinadas para a gente que o preto fede, que o preto não presta, que o preto é ladrão, que o preto é isso, que o preto é aquilo. Não, não é ensinado assim para a gente. Isso é ensinado de outra forma. Isso é ensinado Inclu- mais ou menos assim. Pois não. Inclusive, nessa época, quando nós tínhamos, conversávamos sobre esse podcast, eu até, de forma imediata, eu lembrei, aí vai o pessoal de história, o pessoal de psicologia que estiver aqui, sobre o que Lacan Lacan. fala sobre identidade e identificação. E isso tem uma Exatamente. relação, é um desdobramento, né? Depois a gente chegou meio que a essa conclusão, é sim um desdobramento do que essa abordagem neurocientífica da atitude do ser humano perante um fato. Que foi toda essa tua Exatamente. explicação. Exatamente. É exatamente o paralelo da identidade e identificação, né? Como Uhum. você se identifica e como você acaba sendo realmente com a tua identidade, por Sim, atitudes implícitas, é justamente mais ou menos esse paralelo da neurociência relacionado à questão da atitude explícita e da implícita, que eu estava agora há pouco sim. falando. Então, nós não aprendemos dessa forma mais explícita, digamos assim. O racismo estrutural ele é introjetado, tipo, por exemplo, quem não vai, com exemplo também do áudio, para permanecer muito fiel aqui à fonte citada. Lá é colocado, por exemplo, o seguinte: você não aprende que o negro é burro, mas você aprende, por exemplo, um dado de quem não vai à faculdade é limitado, não tem conhecimento, não merece estar em locais, não merece ter lugar de fala para certas coisas e tudo mais. Beleza? Aí você pega o dado de que o negro não frequenta a faculdade por fatores que não tem nada a ver com inteligência. Aí você associa que o negro é burro, mas na verdade você não vê ele como muitas vezes pode ter sido um Mozart assassinado. Porque nós vivemos essa sociedade da meritocracia, mas que não para Sim. perceber quem tem realmente mais mérito. Aquele que passou teve que comer o pão que o diabo amassou, e já dormido de muitos dias e provavelmente até defecado pelo demônio, ou aquele que estava comendo o biscoitinho da padaria para poder estudar, comia maçã com chá e leite, né, da vovó. Eu, para mim, escolheria aquele cara mais raiz que teve que passar por todas as situações. Mas, enfim, o que eu quero colocar é que nós temos sim esse fenômeno do racismo, e nós observamos isso socialmente, nós observamos pelo exemplo que eu acabei de dar, do sofrimento do negro, da preocupação e tudo mais. Agora, o que isso tem a ver com a situação de segurança pública que nós estamos aqui? É que esse mal, essa situação, é como a própria Hannah Arendt coloca, e é muito interessante isso, o mal, ele não é algo explícito assim, realmente. Quando você para pensar, por exemplo, na Alemanha nazista, os alemães, eles não tipo assim se reuniram e falaram assim, bom, é isso, vamos agora ser do Uhum. mal, vamos destruir tudo. Essas pessoas, por exemplo, na obra que eu tive a oportunidade de trabalhar essencialmente, conhecia já a Hannah Arendt de alguma coisa, mas no mestrado tive a oportunidade com o professor Sano Namia de estudar a questão da obra dela, o Eichmann em Jerusalém. E ali, inclusive, a Hannah Arendt ela é muito criticada pela comunidade judaica, porque ela justamente fala o seguinte, que o Eichmann, que era o cara responsável pela logística toda da máquina nazista, ele era tipo assim, para resumir bem, que já que o tempo aqui é muito limitado, que ele era um idiota. Que ele não tinha nada de espetacular, nem nada demais. E essa questão da legalidade e tal, você observa que a máquina nazista de matar judeus, a máquina de guerra nazista, de maldades, ela
se fundou, e esse mal só foi possível, as raízes do totalitarismo, da maldade, elas não estão numa atitude normalmente explícita. O bem é que é radical, no sentido de uma manifestação de lucidez. O mal, ele é banal. Perfeito. O mal, ele vai no flow, como se diz hoje em dia, ele vai na vibe. Tá entendendo? Ele se aproveita dessa naturalização. Então, o racismo, ele é o maior exemplo disso. Dessa maldade que vai no flow, que vai escondida. Então, esse racismo, para a gente perceber, por exemplo, ele é exatamente a antítese do que são os direitos humanos. Os direitos humanos são justamente o quê? Uma pauta básica, mínima, que todo mundo tem que ter de direito, pelo só fato de ser humano. E o racismo vai justamente quebrar isso. Nós temos os chamados crimes de jus cogens. Jus cogens são as normas peremptórias do direito internacional. Nem tudo é reconhecido como jus cogens, mas assim, não se tem uma lista do que é jus cogens. Tem algumas coisas que todo mundo não discute que é jus cogens. E aí nós temos aí o crime de apartheid, o crime de genocídio, e nós temos ainda o crime de escravidão. Esses 3 crimes de jus cogens, indiscutivelmente, eles têm como cerne, como âmago dele, o quê? O racismo. É o conteúdo subjetivo, digamos assim, motivacional. Então, o racismo, ele é a pior coisa que nós temos em termos de direitos humanos. Ele é justamente o que vai justificar atrocidades das mais graves possíveis. Ele é a principal... Pois não, pode falar. É porque eu quero aproveitar a tua fala. Eu fiz esse questionamento para o doutor André e eu aproveito para fazer para o senhor. Porque dentro dessa fala, da identidade, da identificação, e essa identificação não é só do sujeito consigo, e sim com o outro, eu repito o questionamento que eu fiz para ele, para depois fazer um segundo, sobre a atuação dentro dessa identificação, dessa identidade do sujeito e essa estrutura racista que nós temos no Brasil e no mundo, o que isso implica com essa, que eu vejo como uma atuação seletiva da força policial? Bom, vamos até já chegar nessa parte pela questão do tempo, né? Não, pode falar, ainda tem tempo tranquilo. Pela questão, já justamente da gente observar que a sociedade é racista, e aí se nós fôssemos falar sobre isso, não estou falando assim, acusando, você é racista, a questão do racismo estrutural, nós vivenciamos isso, nós temos introjetado na nossa cabeça preconceitos, né? Então nós somos racistas estruturais nesse sentido. É óbvio que a polícia também vivencia isso. E aí há um perfilamento, há uma abordagem, há um tratamento diferenciado, inclusive por policiais que são negros. Justamente, perfeito. Não é porque o negro é negro que ele não é racista. Ele vive na mesma sociedade. E muitas vezes você pega por alguém para fazer o quê? Não, mas o negro também está abordando, o negro está fazendo isso, como uma forma de justificar a permanência disso. Como se, porque quem fez a besteira foi Ciclano ou Beltrano, agora está valendo, está certo agora. Né? Então nós observamos que o que isso tem a ver com segurança pública? Tem a ver com uma série de coisas. Para começar, por exemplo, não é só uma divisão de classes. Não é só uma divisão de classes, é uma divisão de cores. Por exemplo, o crime do colarinho branco. Isso já começa numa questão de abordagem de segurança pública. Qual é realmente a atuação de segurança pública que nós temos de crimes de corrupção, de crimes com colarinho branco? O que nós temos, vamos falar a realidade, são os GAECos aí, e o MPF e tudo mais. Mas o que eu posso te falar é que a reclamação geral em termos de MP é que você vai para um grupo desse, você é soterrado. Você quer acabar com um promotor muito bem intencionado? Castiga ele com trabalho. Não precisa tu botar ele na corregedoria, tu perseguir ele com palhaçada, porque ele vai saber gritar. Ele vai saber mostrar esse problema. Então o que você tem que fazer é cortar as pernas dele, cortar o barato dele. Tá entendendo? Então é assim que funciona. Qual é a política pública que nós temos, então, realmente, com relação a esse crime do colarinho branco, que é o branco que faz? Não, como assim é o branco? Vamos pegar a história, a situação, não vou nem discutir aqui, que seria outra live. A questão da legalização das drogas. Perfeito. Tá? Fale. O exemplo americano. Sempre a questão da maconha é questão de preto lá. Assista a 13ª emenda, tem um documentário na Netflix, muito interessante. Vocês vão perceber, eu já ganho tempo com relação a isso aqui, tá?
Então, encarceramento em massa de negros em razão do tráfico de drogas, principalmente da maconha e tudo mais. Aí agora vem a legalização das drogas nos Estados Unidos. Então é de você pensar, pô, agora sim, agora a gente não vai ver mais só o preto americano montado na grana com aqueles cordãozão lá e tal, o funkeiro lá, o rapper. Não, agora a gente vai ver o vendedor de maconha, porque eles estão com a parada, eles têm um canal. Não aconteceu isso nos Estados Unidos. Nos estados onde isso aconteceu, você vai ver que agora os vendedores de maconha que estão montados na grana são os brancos. Justo. Nova York, nós observamos o quê? Qual é a discussão lá hoje? É que a comunidade negra já está dizendo o seguinte, olha, meu irmão, se a gente quer legalizar aqui, vai legalizar. Só que, não, mas a gente vai ver uma forma para vocês também entrarem. Isso é mentira. Essa mentira vocês já contaram nos outros estados. Eu agora quero uma indenização aqui grande. E o impasse é esse em Nova York, até a última informação que eu tenho. Então você observa que, como que não há uma discussão nesse sentido? Não há essa divisão, quer dizer, como que não há divisão nisso daí? Então, assim, você observa que, primeiramente, a política pública precisa ser modificada, precisa existir realmente para aparelhar de tal forma que o Ministério Público possa realmente atuar de uma forma segura para investigar esses crimes. Porque a polícia já é feita de uma forma tranquila, que por estar vinculado ao Poder Executivo, que é mancomunado com o Legislativo quando é para fazer as coisas que não prestam, estou dizendo que todo mundo é assim, talvez na França, no Brasil não, nós não temos histórico de corrupção no Brasil. Aí você observa que, nessas situações, a polícia não vai. Por quê? Porque ela não tem condição, realmente. O cara vai pegar o dele. O delegado vai pegar o dele. Não tem como. Uma das preocupações quando você vai fazer uma operação é com vazamento. Até porque se o policial não vazar, o que será que vai acontecer com ele? Certo? Sim. Então, isso é num nível alto. Então, se eu falo, primeiro, em termos de políticas públicas, de segurança pública e racismo, nós não temos políticas públicas, nem nada para pegar esses caras. A nível de, você observa, qual é o crime do pobre, onde está a massa negra? É o direito penal subterrâneo. Sim. É o direito penal subterrâneo, aquela coisa tosca, o cara vai ali na parada de ônibus, põe a arma na tua cara e pega um celular. Para esse crime aí, a ideia de prova é muito tranquila. É a testemunha, é o vídeo, não sei o que e tal. Para a corrupção é outra história. Para a corrupção é outra história. Nós não estamos nem acostumados com a análise de prova, que independentemente de críticas que se tem a Lava Jato, etc e tal, que também aqui não é o momento da live para se discutir, sim, mas realmente a abordagem é outra. A teoria das provas assume outra feição nesse momento aí. E cabe um adendo que, sim, eu não vou dizer sempre, mas em grande maioria, quando você pega um inquérito policial sobre crimes como roubo, furto, você pega um TCO de posse de drogas, pega um 33 da lei de drogas, tráfico, você sempre tem como base de prova o depoimento do policial. Chegar nessa parte, nesse nível aí ótimo. Agora. Que é nesse nível aí que é realmente o mais importante aqui nessa abordagem, que está mais no cotidiano. Mas só fechando essa questão justamente do crime de colarinho branco, etc e tal, eu quero dizer que mesmo mesmo quando a gente consegue essa prova forte, que é até a filmagem, a gravação, quando nós temos pessoas envolvidas em instâncias de poder alto e brancas, ela não vale, ela não funciona. Por exemplo, eu acho que foi na França, teve um senador que ele foi gravado dizendo que era melhor matar o primo dele, qualquer coisa, porque senão ele iria delatar. Acho que foi na França, acho que no Brasil não tem esse tipo de coisa. E o cara continua senador, pô. O cara tá solto. Não teve nada para ele. Normal, vai ser reeleito. Porque também a população não se indigna com isso, não para perceber que ele só conseguiu isso, na minha opinião, tá muito claro. Por quê? Claro. Porque ele é senador, porque ele é branco. E porque ele tem grande força na mídia, no estado dele. Os outros querem mamar também nessa mídia aí. Nós temos uma política de drogas em que a fronteira está aberta. Eu já fui promotor em Santo Antônio de Sá, aqui no Amazonas, onde tem uma base lá, base Anzol, sei lá como é que é o nome, mas agora tem a base Anzol, tem a base Garateia. Vê ser base fantasma o nome. Que a Polícia Federal não é dada estrutura para ela. Aí tem umas mais línguas, eu acho isso horrível.
Mas tem gente que chega a supor, jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa, que esse dinheiro do tráfico é utilizado para financiar, por exemplo, campanhas políticas. Eu não vou pensar um negócio desse. Só porque os caras têm poder para controlar isso e não fazem isso. É um absurdo pensar uma coisa dessa. Não vou pensar, jamais seria capaz de falar uma coisa dessa. Mas eu acho estranho aquilo lá de ser vazio desse jeito. Então, esse é um aspecto. Agora vamos para a parte de baixo, a questão da abordagem das pessoas, a questão da fundada suspeita. Né? Como é que acontece hoje em dia um flagrante de droga, ou normalmente acontece? É assim, é meio que carimbo. Dá para fazer tudo na audiência de custódia com carimbo, tranquilamente. O policial nem chega lá, já viu um depoimento da delegacia, né? E esse depoimento, muitos casos são assim, muitos mesmo. Eu vou colocar 2 casos específicos aí. Não sei como é que estamos com o tempo, mas essa aqui é a parte, eu acho que é o clímax do negócio. Não, tem tempo, pode falar. Vamos lá. Qual a situação normal aí, que é muito falado? Vem um depoimento assim, que o policial abordou o indivíduo na rua. Que o mesmo, aliás, minto, melhor assim, policial viu um indivíduo na rua andando em atitude suspeita. Concordo, agora sim. Em atitude suspeita. Aí eu sempre eu tento ler. Já achei alguns, né, alguns poucos, principalmente quando a autoridade policial também cobra isso na hora de pegar o depoimento, mas já começa aí, a autoridade policial não se atenta a isso. Por quê? Porque no Brasil todo é assim que funciona. E atitude suspeita. Aí o cara vai ler, agora lá vem atitude suspeita. Não tem. Não tem, ninguém fala nada. O cara abordou. É tipo assim, Harry Potter, também. Pode assistir Harry Potter. O cara fala, não sei o que lá, pá! Aí acabou. É a magia. Ele já pode te prender. Entendeu? Ele já surgiu ali, ele já fez a parada. Ele não precisa motivar. Aquela questão toda que estuda também direito administrativo, que os atos precisam ser motivados, que a motivação é fato, mas norma jurídica, correlação lógica, esquece isso. Joga o não sei o que lá, Leviosa do Harry Potter, prende o cara e acabou. Tá entendendo? Mas isso não acontece normalmente quando o cara é branco e tal, porque pode dar treta, ele pode ser filho de juiz, ele pode ter grana, alguma coisa do tipo. O policial também, aliás, escrivão não é polícia, né? Quando eu fui escrivão, a gente sente esse terror também, né? A gente vê essa situação. Então, o que acontece? E só frisar, deixar muito claro que todas essas críticas e pontos que nós estamos levantando aqui não é um discurso de ódio contra policiais, tá? Porque muitas vezes as pessoas confundem a abordagem, o debate desses temas como um discurso de ódio contra a organização policial, de forma alguma, tá? Só para frisar Pelo isso, contrário. pessoal. Pelo contrário, eu queria até dizer que eu saí da polícia, mas a polícia não saiu de mim. Eu tenho orgulho de ter sido policial civil no estado do Amazonas, foi onde eu aprendi muita coisa, tive pessoas que me ensinaram muito lá dentro, e ali você tem a possibilidade também de aprender muita coisa, porque você vê o ser humano numa situação em que ele está totalmente exposto, né? E você aprende muito. Lá realmente a coisa é visceral, não tem... Então, não tem momento para atitudes explícitas, são todas implícitas, também viram explícitas naquele momento. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, o cara fala assim, em fundada suspeita, já se sabe que tem essa magia do Harry Potter, leva o cara, pega o cara e achou a droga. Vamos dizer, achou a droga com o cara. Essa é uma alternativa. Ainda tem a outra, que é assim, essa é a mais legal de todas. O cara pega e fala, e o indivíduo andando e... de forma suspeita, foi lá e abordou ele, não encontrou nada. Mas o indivíduo falou assim, cara, seu policial tem 5 quilos de cocaína lá em casa. Vamos lá pro senhor pegar e me prender? Ou então ele fala, seu policial é o seguinte, me deu agora aqui eu tenho uma AR-15 lá em casa, vamos pegar. E tem assim, tem estado, não sei onde eu ouvi falar, não sei onde que estado que coloca assim, vamos dar uma vantagem remuneratória, que o policial que prender a arma. Olha como isso é legal. Aí, às vezes, isso acontece de prender mais armas naquele local, naquele estado, naquela cidade. Eu não sei onde isso, eu tive uma notícia, eu não me lembro onde é que foi que isso aconteceu. Mas vamos lá. Aí isso chega lá na audiência de custódia, isso também vai para o promotor denunciar, para o juiz receber a denúncia.
E a denúncia vai, que os policiais, é aquilo ali, é aquilo ali. O policial, sob fundada suspeita, vê a situação, parará, parará, e o juiz recebe isso vai embora, vai no flow, vai no flow, vai no flow, tá? Então, onde é que eu quero chegar aí nessa questão? Nós temos, não só na jurisprudência comparada, que a gente vê muito nos filmes, no cinema e tal, a questão, uma vez ou outra, um filme mais elaborado, a questão da causa fundada, né, que é nos Estados Unidos. Aqui nós temos a fundada suspeita, é a mesma coisa. Nós temos a jurisprudência sólida que chega no STF. Mas quem é que chega lá? É do traficante que tem mais algum poder aquisitivo e tal, quando você tem a possibilidade de discutir o direito. Né? Nessa situação, nós observamos o quê? Para você poder abordar alguém, a jurisprudência, ou entrar na casa de alguém, ela diz claramente que você precisa declinar com a fundada suspeita. Já tem decisões lá no STF, dizendo, inclusive, de lá até do ministro Ricardo Lewandowski, salvo engano, que numa situação dessa ele não tem como acreditar que uma pessoa falou, não, eu não estou com nada, mas vamos lá em casa que tem 5 quilos. Isso não existe. Isso é fora do mundo dos fatos, isso é fora da realidade. E ele anulou um flagrante. E eu já tive a oportunidade, cerca de 3 oportunidades, em que eu fiquei de plantão, aqui justamente de dizer, eu peço a nulidade do flagrante, a soltura da pessoa, para mim o flagrante é ilegal, porque ele é irreal. Eu acho que falta ao promotor também e ao juiz, que não são, digamos assim, agentes de segurança pública, apesar de muitas vezes o Ministério Público vai trabalhar junto com a polícia para poder a gente pegar, fazer uma operação, pegar isso, fazer aquilo. O fato é que nós não somos agentes de segurança pública, nem o promotor de justiça, nem o juiz. A nossa função é outra. E nem também o policial que vai atuar de acordo com o direito. Os atos administrativos precisam ser fundamentados. Então ele precisa declinar o que é essa fundada suspeita. De início, para que também a autoridade policial diga por que ratificou a voz de prisão, o auto de prisão em flagrante. A prisão em flagrante é um ato administrativo, prerrogativa da autoridade policial. Então a autoridade policial precisa declinar os motivos pelos quais ela está ratificando aquilo ali. Assim como também ela deve motivar um indiciamento. O promotor de justiça também, ele não está ali porque ele não está ali só pelo fato de ele ter passado um concurso, e aí ele vai falar porque todo mundo agora quer ouvir a opinião dele, pura e simples, só porque ele passou no concurso. Nós temos o dever de fundamentar a nossa atuação. E o juiz também. E isso não pode mais passar em branco. Porque somente no momento em que nós dermos atenção a qual é essa fundada suspeita, é que nós vamos poder saber daquele menino que eu comecei falando lá, que foi abordado. Por quê? Porque estava voltando do colégio. E aí você pensou assim, ele poderia estar com aquilo na mochila. Mas qual foi a fundada suspeita que justifique você achar isso no caso concreto? Não, porque pode ser. Não, pode ser, pode estar contigo aí agora. Então vira aí, eu vou te abordar também. Levante, seu juiz, agora da cadeira. Vou abordar você agora, porque pode ser que você, debaixo dessa tua toga aí, tenha 5 quilos. E essa tua barriga aí é o quê? Colete? Tá grávido? Entendeu? Então tudo pode ser. Então não é a fundada suspeita. A fundada suspeita, ela decorre de uma situação concreta que possa te levar à percepção de que aquela pessoa está carregando droga ou alguma coisa do tipo. E não porque você simplesmente... não, é uma hipótese. Não, é uma hipótese, não é uma fundada suspeita. Há uma diferença, um abismo entre essas duas coisas. Então, nós temos, até a colega colocou aqui, a questão da denúncia anônima. Isso que eu ia falar, fazer comentário interessante. Né? A denúncia anônima, ela precisa ser verificada, precisa ser VPI. Nós temos jurisprudência, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, que, como a Constituição veda o anonimato, o que é ele não, por sua vez, isso não impede que a polícia verifique uma denúncia anônima, em razão da seriedade do seu conteúdo. Então você verifica por uma VPI, etc e tal, papapá. E é necessário que também a gente perceba que a questão não é tão simples assim, lógico. Nós temos também, fora a denúncia anônima, nós temos o sigilo da fonte. O sigilo da fonte não é uma coisa que só o jornalista usa. Ele também pode ser utilizado pelo policial. Às vezes o policial tem um informante e ele não é obrigado a dizer quem é esse informante dele. Mas também a informação aqui não vai ter rosto, não pode servir para uma condenação, por exemplo. Pode justificar certas medidas investigativas. Certo?
Então, assim, às vezes você tem uma denúncia anônima que está passando naquele local, uma situação, etc, tal, de um barco, uma coisa, você vai abordar, você vai lá, com certeza. O que eu estou aqui colocando é essa situação que acontece em territórios de área vermelha, só que área vermelha, o cara está passando, vou pegar ali. Agora, se você tem a denúncia anônima, pelo menos comprove que ela chegou por um canal específico, de que entrada da polícia também. É preciso ser documentado isso. Porque senão fala assim, não, eu recebi, já vi uma situação, inclusive recente, em que o cara fala assim, recebi por WhatsApp uma denúncia. Pô, se ele recebeu por WhatsApp, ele pode pelo menos juntar isso aos autos. Quem é que não dá um print hoje, não coloca um negócio desse nos autos? Não tem isso nos autos. Cadê essa denúncia anônima? Foi de quem? De como foi? É anônima, ninguém vai saber de quem foi. Mas cadê realmente essa denúncia? Quais foram os termos que ela colocou para ver se tu tinha uma verificação da procedência dessa informação vai ser válida. Né? E aí pode ser que ela já chegue num flagrante e aí azar para quem está com a droga. Mas não vai existir para mim, continua não existindo uma situação que é frequente, em razão de uma VPI, você aborda o cara, não acha nada com ele e fala, rapaz, agora me lembrei, bora lá em casa, tem 5 quilos. Essa não existe. Essa não existe. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou jogar algumas informações. Primeiro, tem um movimento que começou nos Estados Unidos, não começou esse ano, muitas pessoas pensam que começou esse ano, que é o Black Lives Matter. Black Lives Matter. Que significa vidas pretas importam. Após esse aumento de pessoas que vieram a abraçar o movimento, surgiu um movimento contraposto que se chama Blue Lives Matter, que são vidas azuis importam. Porque o fardamento policial norte-americano, ele é azul escuro. E era no sentido de dizer, as vidas negras importam, mas a vida dos policiais importa também. Junto desse contexto, eu trago ainda um debate que tem criado força, que é quanto à força policial. Eu tenho que é necessário o reformismo da força policial ou o abolicionismo. Então, dentro disso, eu queria que o senhor conversasse um pouco, porque são dois temas que agora, dentro da política de segurança pública, eles vieram à voga com força. Por exemplo, eu não via antigamente, dentro da seara do meio jurídico, a discussão sobre abolicionismo. E tampouco o reformismo, que é mais brando, por óbvio. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Vamos lá. Com relação mas a tua abordagem é com relação à eliminação do quê? Do direito penal, o abolicionismo ou das forças policiais? O abolicionismo que tem sido colocado dentro da força policial é o abolicionismo da força policial. Iniciou com um movimento que falava sobre o reformismo, mas esse que eu falo é da força policial, não é nada referente ao direito penal. Ele continua existente, mas eu tenho uma abolição dessa força policial. Tá. As propostas todas devem ser, obviamente, discutidas e muito bem estudadas. Mas hoje, eu acho assim, nós vivemos uma época pós-moderna, onde o que vigora realmente é o quê? É um discurso sempre de destruição. Para você criticar, para você destruir, é uma maravilha. Então, por isso que também a minha preocupação aqui não foi só falar, não estou tacando pedra na polícia, falei que o exemplo específico, que a invisibilidade dessa questão passa pela polícia, passa pelo promotor, passa pelo juiz. Tá? E coloquei como solução a gente passar a dar atenção à expressão fundada suspeita, cobrar. Qual foi a motivação dessa abordagem? Essa é a questão que eu coloquei já como solução. Nós darmos atenção a isso, realmente crítica, como ponto importante. Tá? Esse é uma solução. Então, assim, quando você vem criticar, não, a polícia é o mal. A polícia é o mal. Será que é realmente? Ou o problema é justamente a necessidade de uma reforma da polícia? E se é para eliminar a polícia, qual é a solução que você vai dar? Essa é a grande questão. Porque, veja bem, direitos humanos, as pessoas às vezes confundem e pensam que direitos humanos é uma atividade só de liberar todo mundo para fazer o que quiser acontecer. Mas, se nós formos observar, por exemplo, o histórico da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as punições que os países latino-americanos receberam são icônicos, inclusive os 3 primeiros casos hondurenhos, e o Brasil mesmo, nós não somos condenados
nós temos questões indígenas também e tal, mas essencialmente nós somos condenados pela falta do dever de investigar e punir. O dever de investigar e punir, ele é uma resposta necessária de direitos humanos. Então, qualquer ofensa a bens jurídicos necessários, justificáveis constitucionalmente sobre a seara dos direitos humanos, serem protegidos, eles precisam ser investigados e punidos. Então, isso hoje é sinônimo de polícia. Isso tem que estar dentro do aparelho estatal. É o Estado que é devedor disso, que é a organização que nós conhecemos. Então, nós não podemos simplesmente analisar os problemas. O problema qual é, por exemplo? Eu assim, não estou falando a favor aqui das drogas. Acho que a questão das drogas precisam muito ser discutida, porque não cabe aqui. Mas eu vou colocar o seguinte. O problema são as drogas. Nós precisamos acabar, então, com o crime de tráfico de drogas. Aí realmente acaba o encarceramento, é lógico. Mas quem fala de um abolicionismo penal no tráfico de drogas, pessoas que procuram estudar mais, não falam somente isso. Do dia para a noite é para mais. Não. E muitas apenas são sinceras em dizer, eu não tenho minha proposta completa. Né? Como também a gente não pode falar assim, vamos acabar com os homicídios. Como? Revoga o 121. Não tem mais homicídio. Matou, mas não é homicídio mais. Né? Então, não é simplesmente você pegar e acabar com a polícia. Eu acho que a questão de acabar com a polícia, ela é, na minha visão, hoje, eu acho que a gente pode chegar um dia a um estágio de evolução na sociedade, e aí eu sou abolicionista, não só pensando no mundo utópico. Eu sou abolicionista de uma forma geral, pensando no quê? Nós temos que sempre tomar atitude. Resumindo, nós precisamos hoje, é importante nós tenhamos promotores, tenhamos juízes, delegados, todo mundo. Graças a Deus, eu passei no concurso, por um acidente de percurso no concurso, consegui entrar, graças a Deus. Estou aqui, vivo disso e tudo mais. Mas nós precisamos também valorizar e ter mais assistentes sociais. Nós precisamos mais de psicólogos. Nós precisamos de pessoas para trabalhar, não só a polícia, mas essas pessoas que realmente estão presas, cumprir. Não dá nem para se dizer que a lei, que a execução penal no Brasil, tal como criada, tal como vista, tal como presente na lei de execuções penais, não presta, porque ela nunca foi aplicada. Eu tenho a sensação de que ela não presta. No final das contas, mesmo que ela não se aplique, que ela venha a ser aplicada todinha, porque o plano dela era até de antes, né, o plano para hoje. Mas nós precisamos ter realmente uma atuação, já que está essa massa encarcerada, tratando essa massa encarcerada, não tentando aqui solucionar o problema do encarceramento em massa, que também é excelente aí a leitura. Indico para todo mundo. Boa dica. Mas também é depois outro eu vou colocar, viu, pessoal, as referências. Fazer um post com todas as referências. Da série Feminismos Plurais. E, assim, não estou aqui discutindo isso nesse momento, estou falando desse estado de coisas que nós temos. Era essencial existir assistentes sociais para que a gente possa realmente compreender o seguinte. O criminoso, seja lá a cor que ele tenha, apesar de saber que a massa carcerária negra, e por isso nós estamos discutindo aqui, ele vai voltar para a sociedade. Mesmo com recrudescimento de penas, o pacote de crime para 40 anos, não sei o quê, esse cara um dia volta para a sociedade. E aí, como é que ele vai voltar? Em condições em que os fatores criminógenos vão continuar empurrando aquela pessoa que já caiu no crime? É isso que você quer? Porque o teu discurso é assim, não, mas ele não pode cair no crime. Está errado ele fazer isso. Sim, está errado. Ele não caiu? Caiu. E agora ele saiu e vai voltar numa situação socialmente mais inadequada, ou seja, com um fator criminógeno a mais, intensificado em cima dele. E aí? Como é que vai ser? A questão, só fechando esse momento aqui breve, a política de segurança pública, ela não é só polícia. Quando nós recebemos, inclusive, tenho feito isso, eu acho que às vezes, talvez, não estou acusando ninguém disso, mas talvez alguma pessoa leia uma promoção minha quando o cara cai uma vez. Veja bem, o cara cai uma vez, por furto. De quê? De uma besteira ali. Aí ele recebe, digamos, sei lá, suspensão condicional do processo. Aí daqui a pouco ele cai de novo e recebe um acordo de não persecução penal. Aliás, na primeira disse que foi insignificância. Na segunda ele recebe uma suspensão condicional do processo. Na terceira um acordo de não persecução penal. Na quarta, já era, vamos processar. Aí ele é condenado, mas aí ele não cumpre pena. Ainda ele vai por, sei lá, substituição de pena. Aí na quinta, já pega e já soma a anterior. E vai indo. Ou seja, esse cara passou 5, 6 vezes no sistema para poder realmente puxar a cadeia.
E nenhuma dessas vezes em que ele furtou pequenas coisas ridículas, isso não chama a atenção dos operadores do direito, que é preciso aplicar a nossa Constituição Econômica, a nossa Constituição Social, que o promotor de justiça, como está lá no CNMP, dizendo que ele tem que ter atitude resolutiva e tal, a resolutividade não é apenas no âmbito penal. Ele precisa promover lá dizendo assim, olha, verifica-se que o indivíduo está em situação de vulnerabilidade social, ofendendo a situação dele, blá. Solicita o encaminhamento de ofício também. Se o juiz disser não, mande você o ofício, tá entendendo? Assim que eu ultimamente tenho procurado agir, não sou modelo, não sou... Mas Sim, é porque se me incomodava recentemente, também muitos anos eu não fiz isso. Então, eu acho que a gente precisa aprender mais coisas nesse sentido, porque também se o operador do direito não parar para perceber que os novos movimentos daqueles que são oprimidos e tudo mais, está percebendo que essa engenharia do direito muitas vezes está sendo perversa, apesar de, eu aqui estou querendo dizer o seguinte, nós temos instrumentos para mostrar que o direito, que é o que nós temos hoje, o direito vai ser o quê? Vamos jogar dado para decidir quem está certo e quem está errado? Qual é a solução? Então, o pós-modernismo é muito bom para atacar o pau nas instituições, dizer o que não presta, que o Estado é isso e aquilo. Mas nós precisamos perceber o seguinte, o estado da arte que nós temos é esse hoje. Então, nós temos que, já que é isso, enquanto não vem a proposta nova, vamos seguir com o que nós temos de forma melhorada. O próprio capitalismo se adapta. Ele faz concessões. Por que nós, aqui, dentro do direito, numa visão de uma Constituição cidadã, tendo também o controle de convencionalidade, com várias normas de direito internacional, nós vamos tomar atitudes decentes, pautadas em argumentos jurídicos densos, como, por exemplo, esse encaminhamento à assistência social. Mas aí o promotor também manda, às vezes com um projeto de educar, como nós temos aqui, para a CIAPA, para isso, para aquilo, mas nós não temos ainda assim um projeto forte, realmente, de ressocialização, de pegar esse cara aí. Qual é o projeto para esse cara que está na rua, que não tem dignidade e que comete esse furto assim? E que muitas vezes ele precisa fazer 4, 5, 6 vezes para poder, lógico, as grandes empresas, estabelecimentos comerciais acabam, tudo bem, eles estão ali, mas será que eles não são dignos também da tutela penal? Porque muitas vezes a gente vê um argumento vendo assim, não, mas também tem o princípio da significância. Ok, mas depois de 5, 6 vezes, o cara não vai responder? Que ele não responda, mas que também se responda de uma forma para isso. Por que nós também não ativamos o princípio da solidariedade aí? Por que se não há verba, já que são esses supermercados, essas empresas sofrem isso, tudo bem, já pagam muito imposto. Mas eu duvido se eles vão ser contrários a realmente também participar de um projeto social, até porque abate no imposto deles. Né? Então, tudo isso aí é importante, são ideias que eu não sou político, não tenho essa preparação, mas são coisas, também os nossos políticos muitas vezes não têm, né? Aliás, na França, normalmente, aqui não. Então, a gente percebe que nós precisamos realmente utilizar o que nós temos, as peças que nós temos, antes de dizer assim, não, acabou, vamos acabar com a polícia, ou o judiciário não presta, etc. Tal. Nós precisamos nos reinventar, até os profissionais do direito, para que a gente não fique visto como eram os magistrados na época da Revolução Francesa, que após a Revolução Francesa, o magistrado ali, ele era extremamente mal visto, vai refletir num poder legislativo extremamente forte, num executivo morto, como também acontece na Inglaterra por outros motivos. Né? Então, essa situação nós precisamos perceber, a magistratura, o Ministério Público, todos nós devemos olhar que a massa, que é o povo, que é de onde vem o nosso poder, essa massa, ela está sofrendo, não é essa galera que está com poder lá não, de forma representativa, mas que é para eles. Nós temos que trabalhar também por essas pessoas. Então, eu tenho procurado aguçar um pouco mais isso, e tenho muitas falhas, mas talvez hoje aqui eu esteja contribuindo com essa percepção aí. É essa percepção que eu estou querendo aqui passar, de nós abrirmos os olhos para esses reclamos aí. Né? Eu quero só aproveitar essa fala do senhor e um comentário da professora Leila. Ela indagou sobre... nós temos mais 8 minutos. Ela indagou sobre se outros membros do MP têm esse mesmo olhar que o senhor tem quanto ao racismo estrutural e a influência disso no cotidiano da prestação funcional de vocês. E eu ainda acrescento uma coisa. Por exemplo, na vivência do senhor, o senhor verifica com outros colegas, por exemplo, no caso
clássico de drogas, em que geralmente uma mulher é presa e tem constando que essa mulher tem filhos, e não há a preocupação do membro em fazer um simples ofício para o CREAS da cidade para que aquela família seja inserida num programa como o PAEF. Então, eu tenho... Você entendeu? Então, fale rápido um pouquinho sobre isso, por favor. Inclusive, a legislação, ela hoje em dia coloca como perguntas do interrogatório justamente essa pergunta, sobre se você tem filhos, se eles têm deficiências, etc. E tal. É para isso. A ideia é essa. E o que eu quero dizer também é o seguinte, a minha preocupação vai além disso daí. Isso já era para ter automaticamente uma atuação, que eu estou dizendo que não há política pública para isso. Isso é política de segurança pública, não é de mera assistência social. Não existe um lugar onde, nessa questão, nessa situação, nesse contexto que nós estamos discutindo, não existe um momento onde acaba a assistência social e começa a segurança pública. Elas estão juntas. Estão juntas, justamente. O que mais me preocupa é que, se nós tivermos uma política pública nesse sentido, a minha preocupação é que ela não fique apenas naquela situação do carimbo, já mandei o ofício, acabou. Nós precisamos ter realmente uma política pública séria com relação a isso. Eficiente. Que vai realmente no cerne do problema. Irmão, qual é o seu problema? Vamos lá. Vamos ver qual é a tua situação social. De ter programas sociais, não só de geração de emprego, mas de colocação dessas pessoas em emprego. Nós temos alguma coisa, todo Estado deve ter. Mas isso deve ser mais forte. Isso deve ser não só as políticas desencarceradoras, que também são importantes. Eu acho excelente, por exemplo, você botar num estelionato, que agora é preciso representação. Tá? Por que isso não está no furto também? Porque o estelionato quem faz às vezes é o... Entendeu? É o filho lá do cara. Ótima colocação. Não está no furto. Para os crimes tributários, que roubam muito e vão influenciar em todas as políticas públicas. Por pior que seja esse crime tributário, o cara pagou, acabou. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser discutido. Não é uma mera... Não, agora todo mundo solto, né? Quem me conhece no Ministério Público sabe que isso está longe de mim. É importantíssimo. E nem aqui estou falando e nem aqui estou querendo dizer que matou tem que ficar solto. Pelo contrário, eu acabei de falar sobre o dever de investigar e punir. Boa parte do meu tempo aqui na capital, que eu estou convocado para cá, foi no tribunal do júri. Às vezes saindo do júri 5 horas da manhã e voltando para a audiência 9 horas da manhã, porque faccionado assassino, movimento. Esse é o problema também do tráfico, que tem a ver com uma série de coisas. Eu estava ali prendendo um traficante assassino. E isso fomenta, o problema vai gerando outro. Ó. Morte de faccionados. Aqui no Amazonas, como eu costumava dizer no tribunal do júri, nós temos que criar aqui até uma outra modalidade qualificada, que é só aquilo que tem ali, morte cruel e tal, passou aqui, já vai além. Nós deveríamos ter, é muito comum se falar que fuleiragem e tal, mas deveria ter um homicídio qualificado por afuleiramento. Porque o cara cortado a cabeça, o braço, entendeu? É uma desgraça. Então, homicídio qualificado por afuleiramento. Isso teria um sentido até aqui. Então, o problema é complexo. Essas pessoas aí, para chegar a um nível desse também, ninguém tá com pena do bandido, não. Mas como é que uma pessoa chega a um ponto desse? Nós já paramos para pensar? Todo mundo para pensar como é que aconteceu o nazismo. Por que a gente não para pensar se não é a banalidade do mal que essa pessoa está exposta, inclusive no ambiente carcerário? Na vida dela, nos territórios dela. Vai encerrar, está contando que tem 55 segundos. Eu vou encerrar, eu vou voltar para exatos 10 minutos, só para agradecimentos e também para o senhor finalizar essa fala, porque está todo mundo pedindo. Continua. O senhor está dando uma aula aqui. Obrigado. Então, pessoal, primeiro, a segunda parte, esses outros 10 minutos eu não vou salvar. Obrigado, doutor Armando. Tá? Vou voltar já. E esse vídeo vai ficar encerrado aqui, tá bom? Obrigada para todo mundo. Tchau.